Muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre O Estandarte da Agonia, que é um romance da Eloneida Studart, publicado originalmente em 1981. Trata-se do segundo romance da chamada Trilogia da Tortura, que começou em 1975 com a publicação de O Pardal é um Pássaro Azul, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, e terminou em 1986 aqui com a publicação de O Torturador em Romaria. E ainda que façam parte de uma trilogia, esses romances podem ser lidos individualmente e em qualquer ordem, porque apesar deles serem vistos como uma trilogia, essa aproximação é muito mais temática do que de um enredo que começa em um romance e termina nos outros. Apesar, então, dessa possibilidade de serem lidos individualmente em qualquer ordem, existe aqui sim nesses romances uma progressão, não de uma mesma narrativa, mas uma progressão no modo como, nesses livros, a autora comenta sobre e denuncia o autoritarismo, a repressão, a censura e, como pano de fundo englobante de todos esses temas paralelos, a ditadura militar. Por exemplo, no primeiro romance, que é aqui O Pardal é um Pássaro Azul, o tema da ditadura aparece de modo bastante indireto e alegórico, até por conta da censura que estava no auge em 1975, quando esse livro foi publicado pela primeira vez. E aí, esse tema da ditadura ele aparece de modo indireto, conforme a Marina, que é a narradora, fala sobre a vida no casarão da família. A figura mais importante nesse casarão é uma senhora chamada Avó Menina, que é uma mulher rígida e autoritária e que faz de tudo para conservar as coisas como elas sempre foram, mesmo que isso inclua, por exemplo, internar quem queira se rebelar ou quem queira confrontar as ordens dessa matriarca. E essa conservação também pode incluir, por exemplo, não fazer nada para ajudar quem precise, como é o caso de um rapaz chamado João, que é primo da narradora. Eventualmente, essa narradora se apaixona pelo primo, porém, essa paixão não é correspondida porque o João é gay, ou pelo menos todos os indícios apontam nessa direção, e a situação complica ainda mais depois que esse rapaz foi preso por pichar a frase "O pardal é um pássaro azul" pelos muros da cidade. Só que ninguém faz nada para ajudar esse rapaz, porque além dos comentários sobre a sexualidade do João, que é algo que já depõe contra ele, esse menino era visto como a vergonha da família. Primeiro, pelas companhias com quem ele andava, e segundo, e principalmente, pelo fato de a mãe do João ter engravidado ainda solteira. Então, diante de tudo isso, a avó menina, que é uma mulher poderosa na cidade em que se passam as ações do romance, e que, portanto, poderia intervir nessa prisão do neto, ela lava as mãos e não faz nada, porque, na verdade, é um favor esse rapaz desaparecer nos porões da cadeia. E é só a partir, então, dessa prisão que o tema da tortura vai aparecer no romance de modo mais direto. E, além disso, ao longo da narrativa, a autora estabelece uma comparação indireta entre o que acontece na casa dessa protagonista narradora e a situação política do Brasil. Agora, para você saber mais sobre as minhas opiniões aqui sobre o Pardal, um Pássaro Azul, eu sugiro que você assista ao vídeo que eu fiz sobre este livro, que, como eu disse, estará linkado na descrição. O caso, então, é que já no primeiro romance dessa trilogia, a Eloneida demonstra que vai elaborar o tema da ditadura, tanto na vida pública quanto na vida privada, principalmente no caso lá do livro de 75. E essa correspondência entre a vida pública e a vida privada dentro desse prisma da ditadura
Essa correspondência ela acontece principalmente devido à lógica de opressão que afeta, sobretudo, as mulheres, tanto no espaço público quanto na vida privada. Mesmo porque as mulheres não têm opção, e não por acaso as protagonistas desses 3 livros são todas mulheres, né? Então, ou essas mulheres enfrentam o autoritarismo doméstico, primeiro na casa dos pais, como no caso lá do Pardal, um Pássaro Azul, ou então na casa do marido, enfim, né? Ou então essas mulheres têm que enfrentar um autoritarismo social, como acontece aqui com a narradora protagonista do Estandarte da Agonia. E isso se preserva aqui nesse romance de 81, que por sinal tem vários pontos de contato lá com o romance de 75, para além do tema da ditadura. Então, nesse momento, eu vou falar um pouquinho de alguns desses pontos de contato entre os 2 livros, justamente para reforçar que, por mais que você possa ler cada um separadamente, me parece que é muito mais enriquecedor para ambos que você os leia em conjunto. Né? Então, por exemplo, os 2 livros são narrados em primeira pessoa por protagonistas mulheres que têm de lidar com mães completamente autoritárias, ou com figuras completamente autoritárias, figuras essas que geralmente são outras mulheres. Em ambos os livros, há a imagem da aranha aparecendo com alguma recorrência. Então, no caso do Pardal, essa imagem representa a ditadura que captura o João como se ele fosse uma mosca que cai na teia da aranha. E no Estandarte da Agonia, a aranha é associada à mãe da protagonista, que tenta envolver a todos em sua teia. Em ambas as narrativas, a repressão tem algo que inicialmente parece meio arbitrário, beirando até o cômico. Então, por exemplo, lá no Pardal, um Pássaro Azul, essa repressão que de início é arbitrária aparece porque as pessoas eram presas simplesmente por causa de uma pichação. E no caso do Estandarte da Agonia, logo no início do romance, nos é dito pela narradora que o governo passou a censurar a previsão do tempo, porque em dado momento a jornalista disse que faria sol, mas na verdade choveu, ou vice-versa. Então veja, existe algo de muito arbitrário nesse poder que reprime todas as pessoas em ambos os livros, e justamente por conta dessa arbitrariedade a gente fica mais atento, porque qualquer coisa pode ser motivo para que a repressão, enfim, chegue a este ou aquele personagem. Nos 2 livros, existe o peso desses antepassados que viviam em casas luxuosas, o casarão lá no romance de 75 e o sobradão no romance de 81, ou seja, essas personagens aqui, elas gozam de algum privilégio de classe, e em ambos os casos, esses ambientes do passado eram, e que, enfim, são ambientes que, apesar de estarem no passado, reverberam muito no presente. Esses ambientes são predominantemente femininos, e no caso do Estandarte da Agonia, mesmo quando as mulheres se casavam, por exemplo, elas continuavam morando no sobradão da família com os maridos. Além disso, em ambos os livros, os pais dessas protagonistas têm uma participação apenas lateral, e se não me engano, ambos morreram quando as duas ainda eram crianças, e se não me engano também, ambos morreram por conta de complicações do câncer, o que já aponta para a corrosão dessas figuras masculinas, que, como eu disse, ocupam um papel apenas lateral no desenrolar da trama, ou das tramas. Outra coisa, tanto a Marina quanto a Açucena, que é a protagonista aqui do Estandarte da Agonia, são destituídas de qualquer traço de sexualidade, ou pelo menos é assim que elas se veem, porque apesar de se entenderem como mulheres não atraentes, por onde quer que elas passem, elas chamam a atenção masculina, com a diferença de que a Açucena não quer ser feminina para ser mais respeitada,
e a Marina não quer ser feminina para não contrariar a avó, que prometeu deixar a ela todo o dinheiro da família caso ela permanecesse virgem. Outra coisa em comum, em ambos os casos nós temos protagonistas que têm muito carinho pelas empregadas, que são as verdadeiras figuras maternas dessas narradoras aqui, o que acaba compensando o fato de que elas não se dão bem com suas respectivas mães. Outra coisa, em ambos os livros as narradoras são nordestinas, se bem que a Açucena tenha nascido no Nordeste, mas no presente da narrativa ela mora com o marido no Rio de Janeiro. Essas duas mulheres também carregam uma frustração amorosa ao longo de cada um desses romances. Então, a Açucena não pôde ficar com um namorado da época da faculdade, porque ele se envolveu com outra mulher, e a Marina foi rejeitada pelo primo, que, como eu disse antes, é gay, e a partir dessa rejeição ela acaba se fechando a qualquer possibilidade amorosa que não seja com esse primo, que, como eu disse também, foi preso. E aí, como nenhuma delas pôde ficar com esses homens de quem elas gostam, essas mulheres preferem não ficar com homem nenhum. Então, em certo sentido, é como se a trajetória aqui da Açucena desse continuidade à vida da Marina, ainda que, de novo, não haja uma progressão narrativa entre um livro e outro. Mesmo porque ambas as narradoras passam a se envolver com política depois da prisão de algumas figuras masculinas. A Marina se envolve com questões políticas depois da prisão desse primo, e a Açucena ela se envolve com a questão política depois do desaparecimento do filho. E, aliás, existe uma diferença muito grande entre ter de lidar com alguém que foi preso, por pior que seja a prisão, porque afinal de contas essa pessoa ainda pode ser visitada, ou ter de lidar com alguém que simplesmente sumiu sem deixar rastros. E isso é muito reforçado, né, pensando essa continuidade na vida dessas personagens acaba sendo reforçada pelo fato de que, para além das coincidências biográficas entre essas duas mulheres, entre essas duas personagens, existe também uma progressão na idade delas. Então, no fim do romance de 75, a Marina está ali entrando na vida adulta. E agora, no romance de 81, a Açucena está ali já próxima dos seus 40 anos, o que marca o auge da vida adulta. Agora, eu não sei se isso se mantém no terceiro romance da trilogia, que é o Torturador em Romaria. Não sei se a protagonista daquele livro é mais velha ou mais nova do que essas outras. Pois bem, postas todas essas coisas, o Estandarte da Agonia reconta ficcionalmente a história da Zuleika de Souza Neto, mais conhecida como Zuzu Angel. A história dela é uma das mais emblemáticas do período da ditadura militar aqui no Brasil, porque a Zuzu colocou a boca no mundo depois que o filho dela, o Stuart Angel, virou um desaparecido político. E a Zuzu fez tanto barulho nessas suas denúncias, nessa sua busca pelo filho, que ela acabou chamando a atenção não só da intelectualidade e da imprensa do Brasil e de outros países, como também acabou chamando a atenção e, portanto, entrando na mira dos militares. O resultado disso é que a Zuzu Angel morreu em um acidente de carro muito suspeito, em 1976, se não me engano, cuja autoria só foi reconhecida pelo Estado em 1998, depois que a filha dela, que é a Hildegard Angel, ficou lutando por muitos anos na justiça para que esse reconhecimento acontecesse. Então, esse foi um processo que durou muito tempo. Se não me engano, em um primeiro momento, negaram esse reconhecimento à família, e aí depois esse processo foi revisto, a família recorreu, e aí nos anos 90 só é que houve essa mudança no entendimento sobre as circunstâncias do acidente que vitimou a Zuzu Angel. Essa morte trágica de uma mãe desesperada em busca do filho é referida aqui no Estandarte da Agonia
mas não só em relação à própria Açucena, que corresponde ficcionalmente aqui a Zuzu Angel, porque em dado momento, essa mãe aqui, a protagonista, ela fica sabendo de uma outra mulher que também teve um filho que desapareceu por motivos políticos, e essa mulher acabou morrendo em um acidente de carro muito suspeito, depois que começou a denunciar em rede nacional e internacional essa prisão política e todas as torturas que o filho estava sofrendo. Portanto, nós temos aqui, quando a gente pensa nesse romance, pelo menos essas três mães que vão incomodando aos poucos os militares. Na vida real nós temos a Zuzu, no plano da narração nós temos a Açucena, que é a protagonista do livro, e no plano da narrativa nós temos essa terceira mãe que morre no acidente de carro e que é referida aqui apenas como a uruguaia. Nesse sentido, então, o Estandarte da Agonia me fez lembrar bastante de um outro livro que já foi comentado por aqui, que é o K, Relato de uma Busca, que foi publicado em 2014 pelo Bernardo Kucinski. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre este livro na descrição. Isso porque, tanto aqui no romance do Bernardo Kucinski, quanto no romance da Eloneida Studart, nós percebemos que a família, ou essas famílias, também passaram por um processo de tortura, se não física, pelo menos de uma tortura psicológica, na medida em que em um nós temos uma mãe e no outro nós temos um pai procurando por filhos que desapareceram. Tanto é assim que, em dada altura aqui do romance de 81, a narradora diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 174. Eu sou torturada todas as horas. Desde que levaram meu filho, minha vida é um suplício. Pior é que não posso desmaiar ou morrer. Eu não consigo rezar. Em vários momentos ao longo desse romance, a Açucena se descreve como apenas uma mãe desesperada, que pelo que consta era uma frase que a Eloneida ouviu da própria Zuzu Angel nesse seu périplo para tentar denunciar a prisão política do Stuart. E a Eloneida era bastante amiga da Zuzu Angel, ou bastante próxima, enfim, da Zuzu Angel, o que, por sinal, pode justificar o fato da autora ter usado essa vida da Zuzu Angel como tema aqui para a construção desse romance. Aliás, já nas epígrafes do livro, a autora opera três elementos que vão ser muito interessantes para entender o livro, e aí é bom que eles já apareçam logo no início. Nessas epígrafes, que eu vou ler para vocês agora, a autora elabora explicitamente os temas da ditadura e do desaparecimento, ela se coloca como uma interlocutora da Zuzu Angel, e ela se aproxima dessas personagens desaparecidas e perseguidas ao usar aqui a primeira pessoa. Então as epígrafes dizem o seguinte: não sou uma mulher política, sou apenas uma mãe desesperada. E aí há um comentário da autora que diz: Zuzu Angel, 20 dias antes do acidente que a matou, me contando que estava recebendo ameaças pelo telefone. Então veja que esse pronome aqui, esse me, já indica que a autora se coloca junto dessa personagem. E aí a segunda epígrafe diz: o importante é não deixar que os assassinos nos transformem em assassinos. O importante é não dar o troco na moeda do fascismo. Quem disse isso foi um sujeito chamado Luiz Inácio Maranhão, um mês antes de ser preso em São Paulo em 1975 e se transformar num desaparecido. O que a gente acompanha, então, conforme a narrativa desse romance se desenrola, é esse desespero cada vez maior da narradora protagonista, que percorre uma verdadeira romaria em busca do Luiz, que é ali o seu filho, que acabou de completar 18 anos, que sempre foi muito amoroso para com ela, os dois sempre foram muito próximos. Esse jovem
estava cursando ou estava em vias de começar a cursar, se não me engano, História na faculdade. Ele está escrevendo uma peça satírica sobre a política da época e, por conta desse seu lado mais intelectualizado, esse rapaz acabou se envolvendo com alguns grupos de resistência estudantil. E essa imagem que eu usei para falar dos périplos dessa narradora como uma imagem associada à Romaria, ela não é coisa da minha cabeça e, de certo modo, ela já está presente desde o título por meio dessa palavra agonia aqui. E eu digo que não é gratuito o meu uso da palavra Romaria por dois motivos. Primeiro, porque em mais de um momento essa narradora descreve a sua relação com o filho quase como se ela falasse de uma adoração religiosa. Em alguns momentos parece até que ela não está falando do Luiz, mas sim de Jesus Cristo. Então faz sentido nós falarmos dessa busca dela como uma romaria, como esse caminhar com um sentido religioso mesmo. E, em segundo lugar, esse meu uso dessa palavra não é gratuito porque uma das empregadas da família, que é uma mulher chamada Vivina, que aliás foi a ama de leite da narradora, da Açucena, a Vivina no passado fez uma peregrinação até Juazeiro do Norte para pedir a estátua do padre Cícero para que um antigo namorado voltasse. E em vários momentos essa ama de leite, essa personagem, a Vivina, compara essa sua viagem até a estátua do padre Cícero com aquilo que a Açucena está passando agora no presente, enquanto caminha de um lado para o outro procurando pelo filho. E aí, apesar de ser casada com o Pedro, que parece estar mais preocupado em manter o emprego ante o desaparecimento suspeito do filho do que com a vida familiar em si, então, apesar de ser casada com o Pedro, a Açucena recebe muito a ajuda de um vizinho, que é um rapaz chamado Argemiro. Esse Argemiro é médico, só que, apesar de casado, ele é completamente apaixonado pela Açucena, e esse é um dos motivos pelos quais ele decide colocar até a própria segurança em risco para ajudar a narradora nessa busca. O outro desses motivos que o impelem nessa direção é o seguinte: o Argemiro ele já teve um envolvimento prévio com perseguidos políticos, porque em dado momento do passado, um rapaz chegou ao seu consultório, esse rapaz estava completamente debilitado, e aí o Argemiro descobriu que aquele rapaz era ele tinha sido um preso político, ele tinha sido torturado. E aí, desde esse momento, o Argemiro sente que ele entrou ali na mira dos policiais, então por exemplo, ele tem a impressão de estar sendo vigiado por todo mundo, inclusive pela própria secretária, só que ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode mandar essa mulher embora, essa secretária embora, porque talvez isso despertasse suspeitas, e aí se ela fosse uma espiã, de fato, ela poderia fazer alguma coisa para prejudicá-lo diante dos militares. Por isso mesmo, o Argemiro tem consciência de que ao lado dessa nossa vida cotidiana, com a qual nós temos de lidar todos os dias, existe um outro mundo, o mundo da tortura, o mundo da repressão, o mundo da perseguição política, um mundo que ele chama de o mundo dos lobisomens, e que me fez lembrar bastante daquilo que nós temos aqui em A Dimensão Desconhecida, se não me engano foi esse o título que esse livro recebeu em português, que é um romance publicado originalmente em 2016 pela Nona Fernandes. Também tem vídeo para ele no canal, vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Porque aqui a autora ela usa essa série do Além da Imaginação para poder falar justamente desse momento estranho em termos políticos, em que uma pessoa está andando pela rua e de repente ela desaparece e ninguém nunca mais ouvi falar dela. Então acabei fazendo uma associação entre essas duas imagens, né, desse mundo além da imaginação e do mundo dos lobisomens que nós temos aqui no romance da Eloneida. E aí, sobre isso, existe um trecho aqui na página 25. A maioria das pessoas tenta passar despercebida. Compra pão fresco para o jantar,
lê nos jornais os feitos dos times de futebol, entra nos supermercados atrás de quinquilharias. Mas ao lado, paralelamente, muito perto, existe o mundo dos lobisomens. E a qualquer descuido, e aí há uma inconclusão nessa fala do personagem. E existe um outro momento em que esse clima político aparece a partir de alguns maus presságios percebidos pela própria narradora, e nesse momento, que está entre as páginas 13 e 14, se lê o seguinte: era um ano ruim aquele. Ainda não se falava em generais, mas se temia, como de costume, a seca. A estiagem fora anunciada pelas avoantes e por um beato recém-aparecido no sertão. Havia urubus demais sobre os muros brancos da cidade, e dálias de menos nos jardins gradeados. Então veja que aqui a autora, a narradora, ela se utiliza dessas imagens meio proféticas para falar, olha, a gente já tinha percebido que algo estranho estava prestes a acontecer. E aí, diante disso, nós estamos aqui falando de uma mãe que tinha uma vida normal, de dona de casa, que gostava de ler romances policiais e de fazer a feira toda quarta-feira, mas aí ela se viu obrigada a se envolver cada vez mais com esse mundo dos lobisomens, com essa realidade secreta em que as identidades são falseadas, em que pessoas desaparecem em plena luz do dia, em que jovens são sequestrados e torturados pela polícia, em que pessoas normais têm de entrar para a clandestinidade e por aí vai. O fato, então, é que essa proximidade acaba incomodando entre a narradora e esse vizinho. Essa proximidade acaba incomodando, sobretudo, a mãe da Açucena. O nome dessa mãe é Estela. Ela foi morar com a filha depois que enviuvou, e agora que o neto desapareceu, né, que o Luiz desapareceu, a Estela acha que a Açucena está negligenciando o seu papel como esposa, como dona de casa e como mãe de uma outra menina chamada Margarida, porque a Açucena, nas palavras da Estela, agora só pensa no filho que sumiu. E existe um momento em que a própria narradora reflete sobre essa diferença no tratamento que ela dispensa ao filho e à filha. E aí na página 103, ela diz o seguinte: nunca se criara entre Margarida e eu o clima úmido e escuro da maternidade, nem mesmo depois do parto. Meus seios não tinham leite para ela. Quando meu menino era bebê, muitas vezes achei que seu quarto poderia cheirar a palha e barro como numa manjedoura. Veja lá a ideia de que às vezes ela fala do filho como se estivesse falando de Jesus Cristo. Cada menino é o salvador de sua mãe, mesmo sem ter sido anunciado por uma estrela. Ao longo, então, do romance, a Estela, mãe da narradora, critica a Açucena o tempo todo, dizendo que é muito estranho ela estar tão preocupada com o filho que sumiu, e é mais estranho ainda ela estar tão próxima desse vizinho, que todo mundo percebe que gosta da Açucena, né? Então, essa mãe fala que é um absurdo que a narradora fique viajando sozinha, que é uma indecência que toda hora o telefone toca e é um homem querendo falar com a dona da casa, e isso é uma coisa inconcebível, e por aí vai. Essa relação conturbada entre mãe e filha vinha desde a infância, quando a Estela sequer chamava a Açucena de filha ou pelo nome, então ela sempre se referia à narradora como aquela menina, e a Estela sempre fez de tudo para que a filha se achasse feia, se achasse indigna de amor de qualquer homem. Então é como se esse apagamento da sexualidade da narradora no presente se devesse não só ao desaparecimento do filho, mas também a esses comentários maldosos que ela sempre teve de ouvir da própria mãe desde a mais tenra infância. E aí, aos olhos da Estela, o comportamento da Açucena é terrível, justamente porque é como se essa filha não se adequasse aos papéis de gênero que ela foi ensinada
a respeitar desde sempre. Então, se na infância a Açucena era coadjuvante em uma casa em que a protagonista era a própria Estela, aos olhos dessa matriarca, não faz sentido que agora a filha, que sempre foi uma coadjuvante, tome as rédeas dessa situação sobre o desaparecimento do Luiz. Por isso mesmo, essa mãe, a Estela, vive se comparando com a filha, dizendo que, enquanto a Açucena tinha se desviado, ela própria, ou seja, a Estela, sempre tinha sido uma esposa exemplar, que vivia pelo marido, que sempre fora uma mãe zelosa, ignorando o fato de que tudo o que a Açucena está fazendo é justamente por zelar pelo filho. E aí, quanto às empregadas, elas acompanham essa família desde que a narradora ainda era muito criança, e essas empregadas foram morar com essa narradora mesmo depois dela ter se casado. São essas empregadas, a Cota e a Vivina, que são sempre muito maltratadas pela mãe da protagonista, né, pela Estela, porque como a Estela é uma mulher muito conservadora, ela vive fazendo comentários racistas e elitistas sobre essas moças. Então, pelo fato de serem negras e empregadas, a Estela trata tanto a Cota quanto a Vivina quase como se elas fossem escravas. Que é algo, né, esse comportamento violento em relação às empregadas também estava presente aqui no Pardal é um Pássaro Azul. E no caso aqui específico de uma dessas empregadas, que é a Cota, esses preconceitos, esses comentários ácidos da Estela, eles também aparecem em termos religiosos, porque essa empregada, a Cota, ela é do candomblé, e aos olhos da Estela, o candomblé é assim uma religião do demônio. Então, em vários momentos, existe também esse comentário a partir da fala dessa personagem. Por isso mesmo, em ambos os romances, né, tanto no de 75 quanto no de 81, é na imagem dessas matriarcas que o patriarcalismo e tudo aquilo que ele representa se manifesta de um jeito mais contundente, como um correspondente doméstico àquele autoritarismo dos militares. Tanto quanto os torturadores, a Estela, aqui do Estandarte da Agonia, reproduz esse conservadorismo, que vê com muita desconfiança qualquer coisa que indique mesmo o menor esforço de insubordinação por parte de qualquer pessoa. Então, aos olhos da Estela, se o Luiz desapareceu é porque ele deve ter dado algum motivo para as pessoas que o raptaram. Enfim, ao longo dessa sua agonia, a Açucena vai relembrando do seu passado de repressão familiar, passando pelo fato de ter desistido da faculdade de Direito para ficar com um rapaz chamado Bruno, e também pelo fato desse tal namoro não ter dado muito certo, porque o Bruno traiu a Açucena, o que fez com que ela se fechasse a qualquer outra possibilidade de envolvimento verdadeiro com outras pessoas. Na verdade, a única outra pessoa com quem a Açucena se envolve de maneira mais profunda, em termos afetivos, é com o próprio filho, que agora desapareceu. Então ela vai tecendo essas lembranças até chegar às memórias mais amenas com esse filho antes do desaparecimento. Já no que se refere ao presente da narrativa, a Açucena vai se tornando cada vez mais atuante na clandestinidade e obstinada nessa sua busca pelo filho, o que faz com que ela converse com advogados, jornalistas, militantes, pessoas torturadas, militares de alta patente, torturadores e etc. E aos poucos essa personagem vai sendo avisada de que estão de olho nela, de que, enfim, a vida dela corria perigo, até chegar um momento em que ela passou a ser intimidada pelas pessoas. Só que mesmo assim, ela continua se envolvendo com outros militantes clandestinos na esperança de que eles tenham alguma notícia do filho, já que, ao perguntar para os militares,
sobre o que havia acontecido com o Luiz, eles sempre lhe respondiam que também não sabiam de nada, que aquele rapaz sequer tinha sido preso, que ele deveria ter viajado com um grupo de amigos, esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, a Açucena recebe várias ligações dizendo que o filho dela estava sendo torturado, que com os maiores requintes de crueldade. Então, um jeito de sentir com mais peso a passagem do tempo é ir observando como progressivamente as notícias que chegam sobre o Luiz vão piorando e dizendo que ele está cada vez mais próximo da morte, que ele não vai resistir por muito tempo. Então é muito interessante notar como esses telefonemas acabam estabelecendo um jeito diferente de medir a passagem do tempo ao longo do romance. Com isso, aquela frase da epígrafe que diz que essa personagem representa apenas uma mãe desesperada, que era uma frase com o sentido de retirar dessa busca qualquer conotação política, ou seja, não é que a Zuzu Angel ou a Açucena estivessem procurando pelos filhos por questões políticas, elas só estavam preocupadas porque elas são mães. Então, veja, inicialmente essa frase ela é dita assim nesse sentido de, olha, eu não estou fazendo nada de político, meu gesto não é político, eu estou desesperada. Só que aos poucos essa frase vai sendo repetida tantas vezes ao longo do romance que ela vai se tornando mais literal. Então, de fato, aos poucos, a própria narradora reconhece que ela tem como única função procurar o filho, já que agora ela é mesmo só uma mãe desesperada, ela não é mais nada. Ela não é mais leitora, ela não é mais dona de casa, ela não é mais esposa, ela não é mais mãe de uma menina, ela não é mais vizinha, ela é só uma mãe procurando pelo filho. Só que isso, ao mesmo tempo, não reduz essa personagem, porque esse desespero que ela sente é muito bem construído ao longo do romance. Então é muito interessante perceber como a autora manipula de maneira crescente esse desespero da mãe, que não estoura logo na primeira página quando ela percebe que o filho desapareceu. Na verdade, o tempo todo ao longo do livro, a personagem diz que ela não consegue chorar, que ela não vai chorar, que ela não consegue falar, que ela sente um nó na garganta que não sai nunca. Então, o tempo todo você percebe que ela está no limite e você fica esperando que ela estoure a qualquer momento. Portanto, pouco importa que ela esteja sendo vigiada, porque tudo é válido quando o assunto tudo é válido para uma mãe desesperada quando o assunto é encontrar o filho que desapareceu. E dentre os vários personagens que aparecem nessa romaria da Açucena, um vai ganhando contornos cada vez mais ameaçadores até chegar ao momento em que esse personagem interage com essa protagonista. Esse personagem é um militar conhecido como Militão, e todos, mesmo outros militares e até os militantes com quem a Açucena entra em contato, todos têm muito medo do Militão porque ele tem fama de ser uma pessoa implacável. Então ele estupra mulheres, ele tortura crianças para que os pais falem alguma coisa que sabem. Ele chegou a deixar uma moça com quem, aliás, a protagonista interage em dado momento, meio louca de tanto que ele torturou essa moça. De outra moça, ele tirou um dos olhos durante uma sessão de tortura, e nesse momento o olho é descrito como um molusco cheio de imagens, que é uma imagem, né, poética muito forte. Outra tortura famosa aqui mencionada em dada altura é aquela em que o Militão forçou um preso político a comer sal durante vários dias, e aí ninguém dava água para esse rapaz, até que ele foi ficando doente, e aí ele foi definhando, porque a única coisa que davam para ele comer era sal. Enfim, então veja que é um sujeito que ele parece assim imerso em uma atmosfera bastante penumbrosa. E tudo isso nos deixa muito apreensivos quando a gente percebe
que a protagonista vai falar com ele. E ela não tem medo de falar com ele, mesmo sabendo que está sendo vigiada. E aí, em meio a tantas informações desencontradas, a Açucena fala com um rapaz que fazia parte da mesma organização do filho dela, e esse rapaz tem o mesmo nome daquele antigo namorado da época da faculdade, que é o Bruno, o que faz com que a narradora reviva várias daquelas suas lembranças do primeiro namorado. Esse outro Bruno não só foi torturado pelo Militão, como depois disso os dois se tornaram meio próximos, porque o Militão gostava de torturar esse rapaz, esse Bruno em específico, e o Bruno meio que criou ali algum tipo de intimidade com o próprio torturador. E é esse rapaz, o Bruno, por estar próximo do Militão, ele sabe o que está acontecendo, então ele é uma das pessoas que vai alertar a Açucena e dizer, olha, você está correndo perigo, para de se envolver nessas coisas, porque você não sabe com quem você está mexendo. Só que numa dessas, a Açucena ficou sabendo que o filho dela foi preso porque ele se envolveu no resgate de um prisioneiro com o qual ela também vai entrar em contato. E como essas ameaças veladas não funcionam, em dado momento, o Militão vai até a casa da Açucena, por exemplo, ele chega a interagir com a filha da Açucena, que ainda é uma criança, ali de seus 8 ou 9 anos, e aí é muito interessante porque nesse momento a filha, ela olha para o Militão meio desconfiada e vai embora, e depois ela diz que aquele homem devia, que aquele cara não era um ser humano, porque ele não tinha sombra, então o Militão ele vai ganhando esses contornos quase sobrenaturais, né, e sempre de um sobrenatural ligado ao maligno, mas o elemento que mais me chamou a atenção no romance, sobretudo quando a gente pensa no modo como essa protagonista é construída ao longo da narrativa, diz respeito à sua condição como mulher. Então, por um lado, desde o início, ela é descrita como um ser meio assexuado por causa dos comentários da mãe, que diz que ela era feia, que ela nunca seria amada, etc. Essa negação do desejo se intensifica, ou de se colocar como um corpo desejante e desejável, se intensifica depois da frustração por causa daquele primeiro namorado chamado Bruno, e fica ainda mais forte depois do desaparecimento do filho. Tanto é assim que, em um determinado momento, é dito que desde que o Luiz desapareceu, a Açucena parou de menstruar. E em dada altura também, logo no finalzinho do livro, o Pedro, que é o marido da Açucena, ele diz que as únicas pessoas verdadeiramente virgens são as mães. Porque é isso, conforme essa protagonista ela vai se tornando, ela vai se investindo mais nesse sentimento maternal em relação ao filho que desapareceu, ela vai se afastando de qualquer conotação sexual. Só que, por outro lado, o marido diz a ela que para uma pessoa que está sofrendo tanto, ela continua muito bonita. Já a mãe diz que se ela continuasse sofrendo tanto, ela iria ficar mais feia ainda. Os militares e os militantes, assim como o vizinho, o advogado, os jornalistas com quem ela encontra, enfim, todos os homens que cruzam o caminho da Açucena, notam nela algo muito interessante. Então, os homens olham para ela com muito interesse. Alguns lançam olhares que chegam a ser até vulgares na leitura que essa narradora faz dessas interações. O que levanta uma discussão sobre a quem pertence o corpo feminino. Né? Será que os homens têm o direito de olhar para essa mãe desesperada desse jeito? Mesmo o pessoal, os militantes, olham para ela com esse olhar de desejo o tempo todo, o que é ainda mais desconfortável diante de tudo aquilo que essa personagem está vivendo. E é por causa desses olhares indiscretos que a Açucena vai aos poucos se afastando ainda mais daquele campo discursivo que se espera de uma mulher. Então, por exemplo, ela passa a usar roupas cada vez mais sóbrias, quase masculinas, porque ela se dá conta de que se ela não usasse esse tipo de roupa, ela não seria respeitada nos lugares por onde ela passa para tentar encontrar o filho sumido. E aí, só para terminar, eu comecei o vídeo falando sobre as semelhanças entre
esse romance e O Pardal é um Pássaro Azul, e essas semelhanças também aparecem quando nós pensamos em algumas imagens que remetem diretamente ao romance de 75. Então, por exemplo, na página 18 é dito o seguinte: um colibri preso numa grande rede prateada. Para mim, aquela era a imagem do horror absoluto. Um ser trêmulo, já sem poder urdir as cores de suas asas, preso numa tela viscosa à espera de que alguém lhe viesse roer o coração. Aí, entre as páginas 181 e 182, existe uma outra imagem que remete diretamente ao Pardal, um Pássaro Azul. Perguntei-me se não valeria a pena acordar de madrugada, sair em silêncio e imitar os pichadores desaparecidos, os que usavam seu spray antes que a censura tivesse chegado a atingir até o boletim meteorológico. Assassinos, devolvo meu filho. Usaria um batom vermelho. Quero meu filho, assassinos. E aí a narradora continua. E por fim, na página 204, é dito o seguinte: um determinado militante está conversando com a Sucena e daí ele diz: quando somos presos, a primeira coisa que fazem é nos tirar ou quebrar os óculos, conforme garantem para que não nos matemos com os cacos de vidro, sonegando assim as informações. Mas eu não acredito nisso. Quebram os óculos para que não possamos ver, por exemplo, um pássaro num pátio. Um pássaro, às vezes, é um manifesto. Não acha, senhora? Então veja que essa ideia do pássaro como um manifesto é o que está presente aqui desde o título, né, desse romance de 75. Enfim, por tudo isso, fica aqui a minha enfática recomendação de um romance extremamente importante para pensar nesse período traumático que foi a ditadura militar. E, aliás, é muito bom lembrar que a Hildegard Angel, filha da Zuzu, que, enfim, é a pessoa real em quem a Açucena se baseia, a Hildegard esteve presente no julgamento que tornou o Bolsonaro réu na tentativa de golpe lá no 8 de janeiro. Então, me parece que esse seja mais um bom motivo para se preservar a memória de livros como esse. Então, fica aqui a minha enfática recomendação de leitura, certo? Vou deixar o link para todos esses outros vídeos que eu mencionei na minha fala na descrição, onde constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar mais uma vez sobre o quão terrível foi o período da ditadura militar, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para este meu trabalho. Então, em todos os casos, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.